Este podcast é-lhe oferecido pelos 5 anos de garantia Renault. Um líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama. Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se boeda jovem. João Miguel Tavares confessa-se mínimo e Pedro Mexia declara-se raton. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. Esperemos que todos em boa condição anímica. Como é que está a sua, Ricardo Araújo Pereira? Animicamente estou bem. Estou bem, sim. Tudo... sim. Embora anímico implique que uma pessoa tem alma, não é? Eu já vendi a minha há algum tempo. E o Pedro Mexia assim... também aparece animado? Um pouco desgostoso porque nos tiraram... Nós tínhamos sempre meio alinhamento feito e, portanto, a partir desta semana vamos ter que trabalhar mais a arranjar temas, portanto, já vamos falar disso. O João Miguel Tavares, convenientemente a uma distância de segurança de nós, a norte, como é que se sente? Animado? Eu estou ótimo, como é habitual sempre que estou aqui. Mas deixa-me só esclarecer uma coisa, antes que alguém pense que eu me refugiei no Porto porque José Sócrates voltou a Lisboa. Não é nada disso, ok? É mesmo porque isto comemora-se o 3º aniversário da Time Out Porto e eu estou aqui para a festa. Temos placement. Aproveito e festejo também a saída de Miguel Relvas do Governo. Já vamos falar disso mais adiante, daqui a pouco havemos de tratar esse tema. Mas, João Miguel, já agora, Carlos, é que eu já gostei da Time Out, quando ainda ninguém conhecia. Agora acho que está muito assim. O primeiro álbum, o primeiro álbum é que era bom. Muito bem, esta é a primeira reunião do Governo Sombra. Ele está-me a querer transformar em Rui Moreira só porque eu estou a norte, mas atenção, não te confundas, Ricardo. Não é nada disso, Vamos à matéria do dia, da semana. Esta é a primeira reunião do Governo Sombra sem relvas, mas já com Sócrates a preparar a narrativa para os duelos de audiências ao domingo à noite com Marcelo Rebelo de Sousa, embora em canais diferentes, claro, Marcelo na TVI, Sócrates na RTP. Vamos falar disso também mais adiante neste Governo Sombra e também falaremos, claro, da admissão do Ministro, que pode vir a deixar de ser até doutor. Isso fica para daqui a pouco. Por agora, as pastas ministeriais e desta vez o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Censurinha. Usa o diminutivo para reduzir o impacto da coisa ou por uma questão de ternura? Pela moção de censura do PS? É ternura. Eu reduzir não vou reduzir porque reduzido já ele foi. Eu não vou fazer nada disso. Eu queria só saudar. Normalmente faz-se isto, não é? Quando um dos comentadores está noutra cidade, saudar João Miguel Tavares, e há pouco não era para meter com ele, era só para ser hipster relativamente ao hipsterismo em geral. E o que eu queria então era, aqui em relação à censurinha, era o facto de ter sido, isto ter sido uma censurinha, no sentido em que não produziu grande efeito. O partido que censura o governo, ao mesmo tempo, escreve uma carta para a Troika a dizer não se preocupem porque está tudo bem. Carta essa que aparentemente na altura em que foi anunciada não tinha ainda sido escrita, que é uma atrapalhada curiosa, porque já não havia selos. Talvez não houvesse selos. É uma atrapalhada curiosa porque é normalmente uma pessoa que acusa, por exemplo, o governo de estar a fazer trapalhadas, não convém fazer trapalhadas enquanto se acusa os outros de estarem a ser trapalhões. E isso contribui para ser uma censurinha. E é só isso. Portanto, é o PS dizer, no fundo, que as metas são excelentes e realistas, só o caminho é que não está a ser certo quando as próprias metas são irrealistas. E depois a censurinha provocou uma reaçãozinha, o que é apropriado. Uma reaçãozinha Passos Coelho, só para dizer em que é que se consubstancia a reaçãozinha. Passos Coelho disse que o país está excelente, está tudo bem, como aliás todos podemos constatar, deitando a cabeça fora da janela, e Paulo Portas disse... Nem isso, tem estado a chover. Pois é, nem isso. E Paulo Portas disse, atenção, que se o governo caísse, vocês seriam responsáveis pelo segundo resgate. Que basicamente é o mesmo raciocínio daqueles que dizem como o PEC 4 caiu, vocês são responsáveis pela entrada da Troika. Talvez por isso, ou por outras razões também, o socialista Luís Amado considerou esta moção de confiança uma
imaturidade democrática por parte do PS. Acompanha este raciocínio do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros? Eu não conheço o socialista Luís Amado, não estou a ver quem seja. Eu acho que devia haver, como havia naqueles filmes da Guerra Fria passados em Berlim, umas trocas de prisioneiros em que se mandava o Luís Amado para a direita e estava alguém de esquerda de volta ao PS. O PS e o Bloco também podiam fazer algumas trocas de prisioneiros. Sim, neste momento o Pacheco Pereira. Exatamente. Portanto, o socialista Luís Amado, de facto, é uma frase engraçada. Mas eu não percebo, de facto, o entusiasmo da esquerda pelas moções de censura. A maioria das moções de censura, até agora, foram apresentadas pelos partidos de esquerda, sobretudo pelo PC. Até agora, só uma é que resultou, e o resultado dessa moção de censura foi a maioria absoluta de Cavaco. Cavaco, sim. Portanto, eu diria que eles deviam fugir da moção de censura como o diabo da cruz. Esta serviu para o Primeiro-Ministro dizer que o Governo estava coeso a 2 dias da demissão de Não serviu Miguel para nada, Relvas. só serviu para mostrar que o censor, neste caso o feroz líder da oposição, agora tem uma pen friend que é a Troika, quem escreve de 2 em 2 meses a contar como foram as férias. É uma coisa ridícula, entrenecedora e ridícula ao mesmo tempo. Mas depois esquece de meter a carta no correio, atenção. Pois é isso, e depois há esse pequeno problema. Sim. Ricardo, João Miguel, percebeu porque é que o PS terá antecipado esta moção de censura que chegou a ser dito que só seria apresentada mais tarde? Eu acho que é aquela janela de oportunidade do Tribunal Constitucional, não é? De repente houve uma espécie de engarrafamento de gente a querer fazer coisas antes do Tribunal Constitucional falar, não é? Foi o Relvas, foi esta moção. Mas, quer dizer, isto acho que não passa. É como na ginástica acrobática, em que é aquelas coisas chamadas rotinas, não é? Que é aqueles movimentos que as pessoas têm que fazer, que são obrigadas a isso. E esta foi uma espécie de pirueta do Partido Socialista para fingir que está a competir por alguma coisa e que é muito diferente que faz umas piruetas diferentes do PSD, quando na verdade todos nós sabemos que vamos todos cair de rabo, quer seja PS, quer seja PSD, não há diferença. Que bonita imagem. Linda. Pronto, já entrega ao Ricardo Araújo Pereira o Ministério da Censurinha, quanto ao Pedro Mexia, quer ser Ministro da Pílula. Da Pílula. Está preocupado com questões de contracepção? Não. Planeamento familiar? Não, particularmente, sabes que essa matéria uma matéria de fertilidade é de João Miguel Tavares. Eu não me preocupo com essas questões. Não, é uma pílula. Mas eu queria referir-se à iniciativa do Ministro da Segurança Social que quer apoiar o emprego em part-time para que as pessoas possam fazer filhos. Foi anunciado esta semana. Acho que vão ver séries em DVD, não é provável que vão ver filhos só por terem mais tempo para isso. Já agora há comentários a esta decisão anunciada de Mota Soares. O João Miguel Tavares é capaz de ter algo então, a dizer sobre truque é com esta decisão de... Não, sim, quer dizer, é mais uma vez, é mais aquela medida super liberal do Governo, não é? É para sublinhar isso. Eu não quero que o Governo me dê nada, muito menos em matéria de família. Eu sou jeitoso a fazer as coisas por mim, sozinho. Sozinho não, geralmente preciso de companhia. Pois, não preciso do Governo para que me dê nada. Dá jeito que não me tire, ou seja, que não me roube nos escalões de IRS, que quando anda a fazer as contas do IMI, reparar que eu tenho montes de gente lá em casa e portanto não é igual ter uma casa de 200 metros quadrados para eu viver sozinho e trazer ucranianas, ou então para meter as criancinhas todas lá. Atenção que as ucranianas também ocupam bastante espaço, não, menino? Eu só não percebo porque é que o Governo está preocupado com isto e promove o part-time quando há tanto desemprego, porque o desemprego é capaz de ser haver mais tempo. Sim, há realmente mais tempo. Eu gosto muito dessa perspectiva de aparentemente há tanto emprego a full-time que as pessoas não têm tempo para ter filhos, vamos arranjar alguns em part-time, que diabo, também chega de tanto emprego, pá. Parece isso, mas em segundo lugar, parece-me que é evidente porque é que o Governo quer mais filhos, as pessoas estão todas a emigrar. E o Ministro das Finanças disse que nós éramos o melhor povo do mundo. E, nesse sentido, são artigos bons para exportação. O que o Governo pretende é que haja mais artigos para exportação, dos melhores do mundo, não é? Entretanto, subvertendo o tema... Eu também tinha um tema algo lá atrás. Foi esquecido. Ministro da Pílula, porquê? Não, porque é uma pílula especial, é a pílula do dia seguinte. Que é aquela pílula que as pessoas... abortiva. É bastante abortiva. É aquelas pílulas que as pessoas tomam quando vão a debates sobre futebol. Porque, de repente, há pessoas que são, na vida real,
Nacional são médicos respeitados e psiquiatras e advogados e não sei o que mais, e de repente estão em programas de televisão em que têm discussões do género: o senhor não gosta de mim? Não, o senhor não gosta de mim. O senhor é que não gosta de mim. E foi o que aconteceu esta semana com a saída de Dias Ferreira em direto do programa o dia seguinte. O que aconteceu foi, quer dizer, acusar alguém de fanático num daqueles programas é a coisa mais reversível do mundo. E eu devo dizer, como benfiquista, não gosto de ouvir Rui Gomes da Silva. Acho que ele realmente é bastante fanático. Mas não se distingue um fanático de outro fanático naquele tipo de programas. Não é nada verdade, pá. Não é verdade, então, para isso é que aqueles programas servem. Se aqueles programas não servem para uma pessoa ir para lá com a veia do pescoço de fora a gritar: claro. Desculpe, Soutor, eu não lhe admito que diga isso do Jorginho. É claro que isso serve para aqui. É claro que o programa... Mas há fanáticos e fanáticos. Quer dizer, há uma diferença entre o fanático que se atira de avião contra o World Trade Center e o fanático que diz mal do George W. Bush. Eu tenho simpatia por aquele tipo de lunaticidade e até pela saída deste eu coleciono, sou uma pessoa que coleciona saídas abruptas Rui Moreira já saiu de programas deste tipo. E mesmo do Rui Moreira tinha o seu quê de infantil, porque era lá e não queria ver as escutas. Sim, era mais isso. Mas quer dizer, houve um momento engraçado que foi lembrado agora nos jornais de um programa espanhol. Houve vários casos, as pessoas que saíram em programas. Houve uma vez um caso num programa espanhol em que saiu o pivô, o moderador. Disse sim, pois contou para vos aturar e saiu. Mas eu, pessoalmente, enquanto adepto do futebol, devo dizer que foram programas destes que me fizeram também levantar-me e sair a meio. Eu gostava imenso de futebol, até ver programas de televisão destes na televisão. Devo dizer que os donos da bola fez mais para eu não gostar de futebol do que 20 artigos do Pacheco Pereira, a dizer que o futebol é uma alienação. O futebol, que é, quando é bem jogado e de vermelho, é um desporto bonito, é um grau de infantilismo. Estas pessoas são pessoas respeitáveis. O Eduardo Barroso, o Dias, aquele grito do Eduardo Barroso ao Seara, é um dos grandes momentos da televisão, a seguir a ter saído do zero no Totoloto. Acha que um dia destes podíamos reproduzir uma coisa destas aqui neste programa, João Miguel Tavares? Não teve nada, pá. É que aqui nós partimos todos do princípio que não gostamos uns dos outros. Já teve, claro. Não te lembras do programa? Não. Só foi aquele do Obama. Não, sobre os jornais, aquela coisa do público publicar os mails do poder, publicar os mails do público. Houve um momento tenso. Houve-se papos cá fora. Vocês os dois pegaram-se, de facto, sim. Eu não levo nada muito assim. Não tenho sentimentos fortes sobre coisa nenhuma. Ajuda muito ser cínico. Sobre o Rui Moreira. Sim, mas ajuda muito ser cínico nesse caso. João Miguel Tavares diz Carlos Vaz Marques. Eu ia dizer Carlos Vaz Marques, porque é evidente que eu não gosto de ti, não é? Tu sabes isso, não é? E não há a menor dúvida que eu no Governo de Sombra sou o Dias Ferreira do Governo de Sombra. Eu sou o Dias Ferreira do Governo de Sombra constantemente a ser atacado pelo moderador e pelo inimigo de Rui Moreira e de Miguel Sousa Tavares no caso. Eu acho que há imensos paralelismos e eu acho isso que é cada vez mais temos de evidente. Avisar a produção de que vai haver sempre um elemento de Porto daqui a diante. Já não volto. Atenção, a ida do João Miguel Tavares para o Porto eu chamo um bom princípio. Mas repara, já agora deixem-me sublinhar um destes abandonos, que foi o de Santana Lopes, que é provavelmente o único abandono, com toda a razão. O Santana Lopes está a falar, nisto interrompem para mostrar o Mourinho a chegar ao aeroporto, e o Santana Lopes diz: eu vou embora porque eu acho que o país está doido. Se isto a nossa conversa é interrompida para se ver um treinador a chegar ao aeroporto. E eu lembro-me nessa altura pensar: o país tem que estar mesmo doido, quando a pessoa que diz o país está doido com razão é Santana Lopes. Pronto, está atribuído o Ministério da Pílula ao Pedro Mexia, e o João Miguel Tavares quer criar o Ministério das Desintegrações. A designação tem qualquer coisa assim de ameaçador. Quer desintegrar exatamente o quê, João Miguel Tavares? Oh, Carlos, se eu fosse começar nunca mais acabava. Não é? Pois, esse é o meu receio. Já falaram do caso do ex-espião Jorge Silva Carvalho. Exatamente. Reintegrado ao Serviço do Estado. Alguma vez que é ex-espião? É ex-espião. Quer dizer, ele vai espiar agora para o Conselho de Ministros? Eu acho que uma vez espião, sempre espião. Talvez. Exatamente. Foi criado para ele um lugar na presidência do Conselho de Ministros. E agora vagou um.
Não, o problema aqui é que nós de vez em quando descobrimos coisas. E sobretudo há gente a fazer leis em Portugal em que nós, de repente, quando descobrimos as coisas, deitamos as mãos à cabeça e pensamos, mas como é possível? Porque Portugal é especialista em tornar perversos coisas que aparentemente até fazem sentido. Ou seja, faz sentido que alguém seja espião, tenha alguma, digamos assim, segurança no seu trabalho. Quer dizer, se ele deixa de ser espião, para quê? Para não é uma matéria que existe segurança no trabalho, de facto. Neste caso, existe segurança no trabalho, eu concordaria com o Ricardo Araújo Pereira, para quem existe segurança no trabalho para todas as pessoas e mais algumas. Mas no caso dos espiões, não é que nós tenhamos algo, não é que nós tenhamos alguma coisa provavelmente espantosa para vender, mas convém, quer dizer, é um serviços secretos, é suposto que essa pessoa não esteja numa tal situação de fragilidade económica que vá vender a primeira coisa o primeiro segredo, se existirem, à primeira pessoa que lhe abanar uma nota de euro. Sabes outra coisa que é suposto nos serviços secretos? Nós sabemos que eles são. Também, não é? E às vezes andam gente a levar folhas, não é? Com nomes e tudo isso. Mas o que é espantoso é, esta lei é uma coisa que fazia sentido para impedir as pessoas, por exemplo, de irem trabalhar para o setor privado. Ou seja, alguém dizia, tu deixas de ser espião, mas estás proibido, há um longo período de nojo, de vários anos, em que tu estás proibido de ir para o setor privado. O João Miguel, desculpa lá, ele foi impedido de ir trabalhar para o privado, foi impedido pela decência, mas foi impedido. Não, ele foi impedido que ele não foi impedido de trabalhar para o privado. Não, foi impedido. Pelo contrário, ele alegava, e isso pelos vistos tinha fundamento, de que trabalhava para o privado como fator de enriquecimento profissional. Certo, mas depois o clamor gerado pela... O clamor sim, mas a lei e a hierarquia permitiriam isso. Por isso é que eu disse que a lei permitiu. Ou seja, se a lei não permitisse... A decência está bem, sim. Se a lei não permitisse, ou seja, se a lei não permitisse, faria sentido que, ok, esta pessoa está... Há profissões que têm, obviamente, limites, não é? Quando se é militar ou quando se é polícia, há coisas que não se pode fazer que as outras pessoas podem. Portanto, faria sentido de tu, como... agente secreto, não poderes ir trabalhar para os privados. Agora, a partir do momento que tu podes ir trabalhar para os privados e depois podes regressar quando te apetece outra vez para a função pública. Primeiro vais para a ongoing vender os teus segredos e depois acabas de vender os segredos e dizes agora já não tenho mais nada para vender, então agora vou para o Conselho de Ministros. Pronto, que é servir cafés. Um lugar na presença do Conselho de Ministros. É extraordinário. É a lei que está mal ou é o cumprimento da lei? Não, que a lei está mal, quer dizer, a lei em abstrato é daqueles casos que a lei em abstrato, se nós não estivéssemos a pensar nesta figura em concreto e neste caso em concreto, o caso não seria chocante. Mas neste caso concreto é bastante chocante. Mas o Governo fez, aliás, basta ver a declaração de Marcos Guedes, e ele estava a tentar minimizar e fazer que faremos o mínimo possível. Disse, ou seja, que criaram um lugar, mas que não iam... Exatamente, vai ser uma coisa tipo prateleira. Acho que tem funções. Exatamente. Quer dizer, não sei se ele disse isso dessa maneira assim, mas quer dizer, mas tentar, pois também havia uma questão dos valores que ele pedia, e portanto eu acho que o Governo se vai limitar a fazer o mínimo. Agora, devia haver uma cláusula qualquer. É prateleira, mas és tu que pagas a prateleira, claro, ora bola. Com certeza. E não é uma prateleira do IKEA, é uma daquelas mesmo boas. Que funções é que lhe parece que poderiam ser atribuídas ao ex-espião do Governo, na presidência do Conselho de Ministros, melhor dizendo? Sim, lá está, o João Miguel diz, agora não lhe resta fazer nada. Resta porque, assim como há um negócio bom, que é a venda de segredos de Estado a privados. Agora pode haver a venda de segredos privados ao Estado. O Estado às vezes também gosta de saber coisas. Pode querer saber. É uma boa oportunidade para isso. Sim. O João Miguel Tavares Carlos, choca muito esta coisa. Ainda? Sim, porque eu, quando penso em espião, penso no 007, é o que diz o Pedro Mexia, a gente não sabe quem é, é muito difícil espiar, se a gente já sabe, olha, aquele é o espião, vou estar sossegado porque ele pode me estar a espiar. Mas eu imagino um espião numa praia a envolver-se com a Ursula Andress e com as algas. Não é a carimbar coisas na presidência do Conselho de Ministros, a tratar de papeladas. Não sei se já carimbar a Ursula Andress. Sim, isso eu gostava de ver. Mas não sei se ela está disponível para ir à presidência do Conselho de Ministros. Em 1969, não é? Em 1969, por amor de Deus. Nesta altura talvez já não esteja disponível. O João Miguel Tavares fica Ministro das Desintegrações. Eu ainda carimbaria. Isto não entregue-se. Estás a gozar. Não é verdade. E a Brigitte Bardot também. Vamos à Wikipédia ver a idade da Ursula Andress. Sim. Fica pendente Estou entregues então as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco a expectativa e os comentários ao comentador José Sócrates,
que se estreia este domingo. Por agora, o Ricardo Araújo Pereira sente-se boeda jovem e pronto a bater punho, Ricardo? Estou sim, senhor. Estou sim, senhor. Depois do que acabaste de dizer sobre o Ursulander, esta ligação não é bonita. Estou e orgulhoso disso. Sempre pronto a bater punho. Sim, senhor. Como contextualizar? Acho Contextualizemos, então, vamos a isso. senão depois acusam-nos de estar a fazer foi a alusões penúltima medida de Miguel desgraciosas. Relvas. A última foi, aliás, a melhor de todas, que foi apresentar a admissão, mas a penúltima, quer dizer, esta é a narrativa, não é? Já lá vamos. Foi contratar ou apontar Miguel Gonçalves para ser a cara de um programa que aparentemente não funciona. Impunho Jovem. Chamado não. Impulso Jovem. Pode mudar ser para Impunho. Sim. Para Impulso Jovem. Acho que temos umas imagens sobre isso, não temos? Então vamos a isso. Vamos às imagens de quando ele tomou posse. Eu estou mesmo focado em entrar numa escola secundária com 100 miúdos e perguntar no início quem é que aqui quer ir para a faculdade? E há 20 que levantam o braço. E ao fim de 2 horas comigo há 60. Pronto, fiz o meu dia. Eu acho que a resposta está dada a esta lufada de ar fresco, esta atitude de esperança que se tem que contrapor ao politiquês tradicional. Nós o que precisamos de remodelar é mentalidades. Peguem na palavra empreendedor. Empreendedor. Já viram como é que a palavra acaba? Indor. E não é à toa. É porque é a coisa mais dura e precociana que há no mundo. Ora, aí está. O que é que lhe apraz salientar neste empreendedorismo todo? Posso só acrescentar que há outras palavras que acabam em dor? Diz lá. Canalizador. Isso é verdade, também é das coisas mais duras do mundo. Também dói. Mas o que eu queria sublinhar é que, de facto, é apropriado escolher este rapaz. Porquê? Porque esta observação, que aliás é verdadeira, empreendedor acaba em dor. Isso é verdade. Já desempregado, acaba em gado. E quer o governo, quer este rapaz, tratam os desempregados como uma manada de calões que só não arranjam emprego porque não têm atitude. É mesmo, basicamente, é o equivalente a cortar as pernas de uma rã e dizer: se tu tiveres atitude, tu saltas. Vamos, salta. É só isso. Este rapaz foi escolhido. Aquelas imagens são magníficas. A parte em que ele diz que ao fim de... Expliquem a história do punho. A história do punho, ele ficou célebre num prós e contras por ter dito que o que faz falta é bater punho e tal. Pelos vistos é slang para trabalhar a sério, exato. Também disse nesta cerimónia que... É calão bracarense, é gíria bracarense para... Se for preciso, vais vender pipocas e arranjas 100 euros para pagar os estudos. Ora, aí está. E há uma referência aos estudos na presença de Miguel Relvas. Já agora, talvez o tenha desanimado. Talvez. Não, o que aconteceu foi... Sim, talvez lhe tenha tirado daquela força anímica de que ele precisava. Aquelas imagens que nós vimos são curiosas porque ele está a dizer que ao fim de 2 horas a falar com os miúdos, eles vão querer falar com a universidade. Portanto, ele claramente só falou para 1h30 com o Relvas. Não há quem o convença a ir para a universidade. Nem sequer Miguel Gonçalves. E depois aquela questão as pessoas vão até a vender pipocas no cinema, ganham 100 euros por mês. Isso é de facto um bom exemplo de gritar a uma rã para ela saltar. Porque, por exemplo, em janeiro, só a Castelo Lopes fechou 49 salas de cinema. É uma boa dica dizer às pessoas: pá, queres dinheiro? Vai para uma sala de cinema vender pipocas, como se fosse um lugar fácil, como se fosse uma coisa fácil de arranjar, num mercado que está a fechar, os cinemas estão todos a fechar. Isso é uma coisa curiosa. Agora, queria só dizer uma coisa sobre o facto de ele ter sido escolhido no YouTube. Se calhar, nesta conferência que vimos este bocadinho do empreendedor. Sim, aquelas TED Talks portuguesas, pelo menos as portuguesas, normalmente dividem-se em 3 grandes... Há 3... É claro que há pessoas que vão lá dizer outras coisas, mas a esmagadora maioria dividem-se em 3 grandes áreas. A primeira é a claque de Portugal. São pessoas que vão dizer: eu acredito em Portugal, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral foram excelentes e nós fomos grandes, e como hoje nascemos na mesma área geográfica, vamos ser grandes outra vez. Há as pessoas que fazem a claque do Jeco Estripador, que são pessoas que vão lá dizer: acreditem nos vossos sonhos, que é um discurso um bocadinho perigoso, porque, primeiro, o Jeco Estripador, se estiver a ouvir, vai desenvolver os seus sonhos porque lhe estão a dizer para ele acreditar neles, e também porque não basta acreditar nos seus sonhos para que eles se concretizem. Há 2 ou 3 anos o livro mais vendido no mundo foi justamente um livro que dizia apenas isso. Exatamente. Mas por isso estas conferências têm muito esse lado de livro de autoajuda e tal, e esses são dados a esses misticismos. E a terceira categoria de pessoas é aquela a que eu, em julho do ano passado, em sede própria, chamei
a Igreja Universal do Reino do Empreendedorismo, da qual é sacerdote principal este Miguel Gonçalves. Que é isto, esta ideia de vamos embora, é preciso ir atitude e tal. Ora, eu sou uma pessoa que nunca teve um emprego a sério. Espero nunca ter. Passei a minha vida toda a tentar não ter um emprego a sério. E nós conhecemos uns aos outros. Eu consigo topar as outras pessoas que estão na mesma situação que eu. Miguel Gonçalves é um. Miguel Gonçalves tem uma empresa chamada Spark Agency. E a gente vai à internet ver o que é que a Spark Agency faz. E são basicamente 3 coisas. Uma é palestras, outra é games e outra é AK-47. Games são... AK-47 é assustador. Games são dinâmicas que desenvolvemos com a tua equipa para produzir soluções criativas. Jogos de team building divertidos, enérgicos e com grandes insights. Isto não é nada. Atenção. A AK-47 são sessões de brainstorming, brainwriting e mind mapping que se desenvolvem da seguinte maneira. Pegamos no problema e fazemos sushi cycle. Como é evidente. Sushi cycle? Sushi cycle. 2. Fazemos um layout gráfico e começamos aos tiros. Your brain is your gun. 3. Usamos e criativamos com post-its. Criativamos? Com post-its. Que acho que é fundamental. Sem post-its aí, como é evidente, não fazes, seja o que for, que acho que é o que parece que se faz aqui. Mas, além disso, há também uma outra palavrinha que... Sim, na descrição de Miguel Gonçalves ele aparece 2 vezes descrito como uma pessoa indumitável. Indumitável? Indumitável, sim. Pronto. O que é que lhe apraz dizer da escolha via YouTube, Pedro Mexia? Pois é isso, aliás, eu fiquei muito surpreendido porque o Ricardo já várias vezes neste programa manifestou o seu interesse em vídeos que estão na net. Sim. E é a primeira vez que ele se manifesta contra o vídeo que está na net. Mas o segredo, eu li o segredo e escrevi sobre o segredo, aliás, na altura, esse livro que foi um sucesso. E não é impossível que o segredo seja o programa do Governo Sombra. Não do Governo Sombra, mas o programa Sombra do Governo. Porque o que o segredo diz é que se acreditarmos numa coisa, ela acontece. É isso? Do género, o déficit. A gente fecha os olhos e acontece o crescimento, a queda do desemprego, e há uma dimensão, de facto, do segredo. É possível, podemos fazer um inquérito de saber sobre que ministros leram o segredo. Se calhar tem uma resposta política. Como é que este empreendedorismo, como é que analisa este empreendedorismo todo, João Miguel Tavares? Bom, Carlos, olha, eu vou começar... Para começar, o Porto e Lisboa são iguais, não é? Está a fazer um bocadinho de confusão esta coisa. Este cenário está a fazer escola, começa a andar um pouco por todo lado. Levaste-o na mala, tipo Sport Village. Ele acompanha-me. O candeeirinho e tudo. Também o candeeirinho. Sim, o candeeirinho, tudo. Tu mesmo em casa, quando estás com a tua família, lá por trás tens isso, não é? Por trás tenho, sim. Faz parte do contrato, temos que ter isto em casa. As nossas casas estão assim. A minha última filha já foi feita assim. Foi a olhar para o cenário do Governo Sombra. À frente. Foi por isso que saiu tão boa. Então, e o empreendedorismo? Não, fala-me mais sobre isso. Olha, o empreendedorismo, eu queria só começar por dizer que alguém que utiliza a expressão bater o punho sem ter noção não, é bater da polissemia... Bater punho. Sem a menor noção da polissemia que a palavra encerra, porque quem o ouve isso no prós e contras, ele nem sequer percebeu porque é que as pessoas se riram, dá-me uma ideia. É um empreendedor que está a passar ao lado das melhores coisas da vida. Portanto, a primeira coisa que eu queria dizer é Miguel, atina. Agora, eu custa-me... O Ricardo Gaspar é um homem cruel e mais cruel do que eu. A mim, e eu sou bonzinho, como toda a gente sabe. A mim custa-me um bocadinho estar a gozar com o Miguel. O Miguel é aquilo que o Ricardo estava a dizer, ele está a ganhar a vida. A única coisa que ele faz é paleio, mais paleio. Eu também estive no site. Da empresa dele. E nós repudiamos. Nós repudiamos. As pessoas ganham a vida com paleio. As pessoas ganham a vida com paleio. Mas, Miguel, eu acabei de dizer que era igualzinho. Não andei a dizer às pessoas para trabalharem porque não anda a fazer isso. A mim o que me impressiona neste caso não é ele que está a fazer aquelas palestras com milhares de pessoas em todo o mundo a dizer uma coisa completamente básica do faz-te à vida. Aquilo é faz-te à vida, okay? Que depois ele coloca aquele sotaque nortenho ferrado e usa muita energia e então aquilo parece que tem assim um punch maior. Agora, o que é espantoso para mim é Miguel Relvas, de repente está a ver aquilo no YouTube e diz: isto é bestial. Isso é que é extraordinário.
Porque alguém ouvir aquilo e achar que aquilo é brilhantíssimo e é aquilo que vai salvar o país e impulsionar os jovens a arranjarem emprego. Oh, João Miguel, eu acabei de dizer que nós... Aquilo era o número 2 do governo. Foi o número 2 do... ex-número 2 do governo que achou que aquilo era bestial. Mas, João Miguel, eu acabei de dizer que nós nos reconhecemos uns aos outros. As pessoas que têm este talento para, através do paleio, nunca trabalharem, conhecem-se uns aos outros. Eu reconheci Miguel Gonçalves e Miguel Relvas fez o mesmo. Há uma certa ironia no facto de o último ato público de Miguel Relvas ser, enquanto governante, ser a nomeação deste rapaz que diz faz-te à vida. Sim, lá está. É emblemático. É. Faz-te à vida. O que é que lhe parece a explicação dada por Miguel Relvas para se demitir? Atenção, há aqui uma hipótese que nós não estamos a contemplar e pode ser grande. É que, então e se Miguel Relvas tiver decidido demitir depois de conversar com o seu homónimo? Aí ele já terá tudo o feito... que disse. Exatamente. Daí estamos todos arrependidos. Miguel, és o maior. O que é que lhe parece esta admissão de Miguel Relvas e a razão, sobretudo, que ele alega? João Miguel Tavares. O que é que eu ia dizer? Ele até na altura de se ir embora foi deprimente. Até na altura de se ir embora tudo aquilo foi mau. Porque jamais citou aquilo que é aparentemente a causa dele se ter ido embora, que foi a questão da licenciatura, e foi-se e disse adeus com um discurso mal amanhado, desinspiradíssimo, pouco inteligente. Ou seja, esteve à não é sua só isso, altura. João Miguel. Ele conseguiu uma coisa extraordinária que foi, ele citou, além de falar na história, que é uma coisa que ninguém abaixo de Fidel Castro deve dizer que a história hoje vai julgar, porque a história em geral está-se nas tintas. Mas ele citou como conseguimentos aquelas coisas em que manifestamente ele não deixou traço. Ou o que deixou não foi positivo. Foi o grande flop que foi a reforma autárquica. Se extinguiram freguesias, a RTP que não deu em nada, etc. Portanto, aquele sequer tem. Eu acho que há uma razão, pela qual ele pode ficar na história. Há uma razão pela qual ele pode ficar na história. Mas ele disse porque é que ficou na história. Ele Ele foi muito claro. Ele foi muito claro quando não falou em 2 anos, mas em 5 anos. Foi muito claro quando lembrou ao Primeiro-Ministro que ele é líder do PSD, se ele é Primeiro-Ministro, deve a ele. Eu acho que há aqui alguma coisa de histórico nisto, e isso não deve ser desvalorizado. Há alguma coisa de histórico, que é, de repente, haver um colega do governo chamado Nuno Crato a promover um inquérito, esse inquérito trazer conclusões e a pessoa ser demitida ou demitir-se ou o que seja por causa disso. E isso é histórico. Isso é história, quer dizer, eu acho que isso não está a ser devidamente valorizado. Haver um inquérito que teve consequências em Portugal, deixa-me só... a mim cai-me o queixo. E mais do que isso, eu no próximo domingo vou estar agarrado à televisão para saber o que é que José Sócrates diz de Miguel Relvas e da demissão de Miguel Relvas. Não, mas isto vai ter cursos tirados às 3 pancadas. Deixa-me dizer uma coisa, porque uma das coisas para mim mais deprimentes deste episódio é que Miguel Relvas esteve ligado, no mínimo, a negócios obscuros, ou seja, pessoas que são amigas dos empresários e dos feitores do mensalão. Enfim, acho que está tudo dito sobre as pessoas com quem se dão e com quem fazem negócios. Esteve ligado a um caso grave que mete espiões e que mete tráfico de informações e fichas sobre figuras públicas. Esteve implicado em vários casos que nós podemos chamar, de uma forma ampla do termo, censura, pressões sobre jornalistas, e vai-se embora por causa do curso, que é a coisa menos grave. Eu percebo que isso choca muitas pessoas, porque as pessoas fazem esforços e passam sacrifícios para pôr os filhos a estudar e tudo mais, e eu percebo o grau de choque que isto tem. Mas, objetivamente, foi a coisa menos chocante. A coisa dos espiões é uma coisa de uma gravidade enorme. Só que as pessoas estão-se nas tintas para isso. Isto muda alguma coisa na configuração do governo? Muda. Eu acho que isto reforça muito o governo. Reforça aquela ideia do governo de que despedir a gente da função pública, por mais incompetente que seja, é muito difícil. Por exemplo, este funcionário aguentou 22 meses antes de o conseguirem pôr fora. É muito tempo, de facto. É muito tempo. E depois, eu acho que o João Miguel diz, com muita benevolência, que ele foi demitido ou se demitiu, a doutrina divide-se, por causa da investigação que Nuno Crato recebeu e tal.
Não sabemos, ele diz que sai pelo seu próprio pé. Exato, e que mandou para o Tribunal. Ele diz que sai pelo próprio pé. O Primeiro-Ministro também diz que ele sai pelo próprio pé. Eu gostava muito de... Além disso, a admissão, diz ele, foi decidida há semanas. Mas celebra o facto de ter ouvido alguém que fez um inquérito e que vai dizer, e agora vou mandar isto para a Procuradoria-Geral da República. Isto é uma coisa impensável no anterior governo. Mas eles estão impensável, ao menos isso. Quer dizer, neste pequeno momento de orgulho nacional, eu tiro o meu chapéu se o tivesse ou não necrato. Bom, está explicado porque é que o Ricardo Araújo Pereira... Parece que vivemos num país decente. Carlos, deixa-me já agora só perguntar, quando é que começa o espaço de comentários de Miguel Relvas e em que canal é que vai dar? É uma boa pergunta. Pronto, está explicado porque é que o Ricardo aparece aqui boeda jovem e ficamos pelo norte, onde o João Miguel Tavares se sente mínimo. A escala aí é outra, João Miguel? É, mas ao contrário, aqui é toda a gente garante, pá. Quer falar do salário mínimo, não é? Eu quero mesmo falar do salário mínimo, porque o salário mínimo é mais já falámos aqui. Sim. Não, é porque isto foi uma coisa bonita, porque juntaram-se os patrões. Isto é uma coisa bonita porque juntaram-se os patrões e os trabalhadores, ok? E então, eu acho isto tão exemplar. Juntaram-se os trabalhadores e os patrões e concordaram no seguinte, que é, vamos aumentar o salário mínimo para 500 euros. Medida que eu acho perfeitamente razoável e que já devia ter acontecido há muito tempo. Mas juntaram-se os patrões e os trabalhadores e chegaram à conclusão de que quem é que deve pagar essa medida? O Estado! O Estado deve pagar essa medida com a descida da TSU. E é bonito ver como o tempo passa e ninguém aprende nada. Porque somos nós, mais uma vez, que temos que ir a pagar o aumento do salário mínimo. Quer dizer, há argumentos, deixa-me fazer de Ricardo Araújo Pereira. É importante subir o salário mínimo porque isso faz com que as pessoas tenham mais dinheiro no bolso, que trabalhem melhor e que a sua produtividade aumente. Eu aplaudo Ricardo Araújo Pereira. Já vi imitações melhores. Já não é uma boa imitação. Não, eu fiz o meu melhor. E eu aplaudo isso, ou seja, aumentem o salário mínimo das pessoas para as pessoas trabalharem mais e melhor e aumentar a produtividade das empresas. Mas então, os patrões que paguem, não é? É o Estado, outra vez. O Estado é que vai pagar isto. Está toda a gente doido, mas com quê? Com a descida da TSU, ok. Abre-se um buraco na Segurança Social outra vez. Quem é que o vai pagar? Os nossos impostos outra vez. Mas em que país é que nós vivemos? A UGT e os patrões com este tipo de conversa. Agora imitar o João Miguel Tavares? Não, troca? Não, precisava ter treinado mais para isso. Não consigo fazer. E precisava ter nem com muito treino lá chegas, meu amigo. Nem com muito treino, pá. Não, precisava ter bebido mais álcool. O que é que lhe pareceu isto de os patrões serem a favor de um aumento do salário mínimo e o Governo ser contra? É o que diz o João Miguel Tavares. Eu acho muito divertido. Até os patrões acham que sim. O João Miguel choca-se porque isto era à custa da descida de um imposto. Realmente, é estúpido. Está a descer agora um bocadinho os impostos. Eu também sou contra. Espera lá, mas tu agora és a favor da descida da TSU? Não sou a favor da descida da TSU. Estou a falar de impostos em geral. Acho que a descida de impostos... é tudo igual para ti, não é? Impostos, gajas... Tudo igual. Isto nunca aconteceu neste programa. O que é que se passa com os ares do Porto? O Pedro Mexia, imagino que quanto a este assunto... Já tem 70 e tal anos atualmente, atenção. O João Miguel, como todos os liberais, descobre periodicamente que um dos problemas para ser liberal em Portugal é que os empresários não são. Pronto. Como é que é possível ser liberal se os empresários não são liberais e se os patrões não são liberais, se toda a gente está à espera do Estado? Está esclarecida a confissão do João Miguel Tavares, que diz sentir-se mínimo. E agora a magna questão da constitucionalidade demorada, que leva o Pedro Mexia a declarar-se raton. É preciso dizer que estamos a gravar antes da decisão que previsivelmente o Tribunal Constitucional anunciará nesta sexta-feira ainda. Estamos a gravar antes porque este programa foi gravado nos primeiros 3 meses do ano. Então é antes da decisão. E ainda não sabemos em que medida é que, ou de que maneira é que o Tribunal Constitucional se vai pronunciar sobre este assunto, se é que se pronuncia antes do fim de semana. Sabemos que é muito improvável que a solução seja maximalista ou minimalista. É muito pouco provável que o Tribunal chumbe tudo e é muito pouco provável
que também deixe passar tudo. O Presidente da República já disse esta sexta-feira que rejeita a ideia de crise política, mesmo que haja um chumbo do Tribunal Constitucional. Mas, Carlos, já agora, prever mas atenção, Carlos, a indiciar que haverá. O Presidente da República rejeita a ideia de crise política, mesmo que haja uma crise política. Pois é isso. Ele rejeita sempre... Tudo indica que, pelo menos, a contribuição extraordinária de solidariedade, que é em si mesmo um conceito extraordinário, relativo às pensões, 420 milhões, pelo menos isso não passa. Diz que o Governo tem um teto de chumbos a partir do qual não pode, se for além disso, não vai. Mas eu queria então está lá esta demora, não é? Queria só dizer... a demora na decisão. Queria só dizer uma coisa sobre as pressões, porque houve muito discurso de virgens à volta das pressões. O Orçamento de Estado é um documento político. O Tribunal Constitucional é um tribunal político, com eleição pela Assembleia da República, pelos partidos. Esta decisão é uma decisão eminentemente política, com base jurídica, mas política. Se é política, porquê é que não pode haver pressões? Isto é, porquê é que não podem uns dizer... está a demorar muito, porque é que não podem outros dizer espero que eles pensem bem no que vão fazer, porque é que não podem até alguns dizer isto tem que se mudar o sistema. Não é nenhuma destas três a minha filha. A primeira é um bocado a minha opinião, mas agora dizer não se pode fazer pressões sobre o Tribunal Constitucional. Porquê? Porquê é que não se pode fazer pressões sobre o Tribunal Constitucional? Ninguém está a fazer cercos ao Tribunal Constitucional. Não há provavelmente pedrada ao Palácio Raton, não é? Agora, as pessoas podem manifestar-se politicamente. Entendeu esta demora, Ricardo? Entendi, porque aquilo realmente da Constituição e tal, aquilo custa. E eu sei que por exemplo, em Direito Constitucional os exames duram 2 ou 3 horas e só analisam para aí um artigo e, portanto, eles precisam mesmo de tempo para ver aquilo. Agora, o que eu queria dizer rapidamente, porque a gente tem que ir ao Sócrates, não é? Se calhar não temos que ir ao Sócrates. Só queria dizer isto, o Sá Carneiro tinha um sonho muito ambicioso, que era um governo, uma maioria e um presidente. O Passos Coelho não chega, para o Passos Coelho não chega. É um governo, uma maioria, um presidente e a Constituição de 33. Não pode 33. Ser esta de 76, não dá. João Miguel Tavares, uma nota para a demora do Tribunal Constitucional. Bom, se é só uma nota, não, eu queria mesmo pedir ajuda ao jurista lisboeta residente, chamado Pedro Mexia, que alguém me explique, porque se isto fosse se fosse a tal fiscalização preventiva, parece que o Tribunal tinha que se pronunciar em 20 dias. Como é uma fiscalização sucessiva, já vai em 100. Não é o mesmo Orçamento de Estado? Eu não sei se o jurista Mexia consegue explicar. Não, porque na preventiva está alguém à espera. E então, agora não estamos. Agora vamos entrar em minudências jurídicas. Espera. Vamos ao Sócrates. Não, é minudências. Sócrates, uma frase para cada um. João Miguel Tavares, está à espera de quê? Eu estou à espera de... Eu queria estar na pele do moderador. Eu queria estar na pele do moderador neste domingo para poder olhar José Sócrates nos olhos e dizer... Cristina Esteves, José, não é? Comente-me esta medida de Nuno Crato de enviar para a Procuradoria-Geral da República a licenciatura falsificada de Miguel Relvas. Fica a sugestão. É isto. Pedro Mexia. Eu vou ter que subscrever a frase contra a qual Sócrates se mostrou indignado, que é a frase de Moraes Sarmento, quando o descreveu como um homem sem medo e sem vergonha. Porque é de facto uma boa descrição. Sócrates é realmente muito eficaz, muito feroz, politicamente muito bom. Várias pessoas durante o tempo que ele era primeiro-ministro se zangaram comigo quando eu dizia que ele era politicamente muito bom. Politicamente, no sentido da luta política, é realmente bastante bom. Mas não tem vergonha, e as pessoas dizem, não se pode utilizar essa linguagem, vergonha política. Ele não tem vergonha de dizer que nada da situação do país é culpa dele. Nada. Ele não reconheceu absolutamente nada. Isto é falta de vergonha. Não estou a ver qual é a maneira de dizer isto politicamente sem chamar isto de falta de vergonha. E, portanto, ele realmente é um ótimo político, mas como governante nós sabemos onde é que isto parou. Ricardo Araújo Pereira. Ele chamava telejornal travestido ao telejornal da TVI, isto é uma espécie de comentário político travestido de tempo de antena. Mas eu gostei da questão da narrativa.
tenho pena que ele tenha referido tão poucas vezes a palavra narrativa, porque acho que merecia ter sido aprofundada aquela questão. No sentido em que, de facto, ele veio contrapor a narrativa do Governo a uma outra narrativa, que é a narrativa dele. E, basicamente, é isso que está em jogo. São duas narrativas, e a narrativa do PSD e a narrativa do PS, e os cidadãos portugueses não são bem eleitores. São o júri do grande prémio APE de romance e novela que tem que escolher a narrativa que lhes agrada mais. Deixa-me dizer uma coisa. Foi muito merecida a referência a Cavaco Silva na questão das isso foi muito giro. Das escutas. Foi a mão atrás do arbusto. Foi muito merecido. A mão atrás do arbusto. Muito merecido. Vamos aos decretos. O João Miguel Tavares decreta voyeurismo offshore. Sim. Isto é o quê? De modo geral, porque é todas as espécies de voyeurismo, mas o offshore, especialmente, eu acho extraordinário, porque o Guardian começou a divulgar, ele promete que tem, parece, uns gigabytes de dados de offshores, nomeadamente das Ilhas Virgens Britânicas, em que começaram a elencar todos os multimilionários e políticos e todas as pessoas que têm contas em offshore. E este é um daqueles tipos de voyeurismo que eu aplaudo efusivamente. Mostrem-me os nomes e digam-me quanto dinheiro lá têm, porque há poucas moralidades e moralidades maiores do que essas. O Ricardo Araújo Pereira decreta de recurso em recurso até à candidatura final. Exatamente. Por causa da decisão do Tribunal Civil de Lisboa. Sim, em relação à candidatura de Fernando Seara. É isso, ainda nos vamos divertir todos muito acerca disto das autárquicas. O Tribunal tinha tido uma primeira decisão contra a candidatura de Fernando Seara, entretanto o PSD interpôs recurso e o Tribunal indeferiu o recurso e eles vão recorrer outra vez, e entretanto há um recurso do Movimento de Revolução Branca que foi uma providência cautelar que foi recusada pelo Tribunal, portanto que é em sentido inverso, e vai ser giríssimo. Há muitos capítulos ainda pela frente. Finalmente o Pedro Mexia decreta passarinha. Quer dizer, não sei se é passarinha, se é passarinho, mas passarinho é mais bonito. Que é, na verdade, trata-se no original de um pajarito chiquitico, que foi um pássaro que apareceu a Maduro, ou candidato presidencial venezuelano. Ele estava numa igreja, parece, e pousou numa viga um passarinho, um pajarito chiquitico, que diz ele que era Chávez, ou um enviado de Chávez, e que ele deu várias voltas em cima da cabeça, e Maduro diz que se sentiu abençoado e que Chávez quer que ele ganhe. E o que as pessoas dizem é: não se pode gozar com isto porque o homem é motorista. E esta frase é extraordinária. Ou seja, as pessoas das classes trabalhadoras são totós que falam com a morte através de passarinhos. É uma frase realmente de um carinho pela classe operária extraordinária. Pronto, está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.